O dia 4 de fevereiro de 2025 vai ser lembrado para sempre como o dia que Donald Trump puxou o gatilho e comprou uma briga com o mundo inteiro ao mesmo tempo. A era Trump oficialmente começou e a nova guerra das tarifas que acabou de começar vai ditar como vai ser o mundo no ano de 2025. Enquanto Trump executa uma tática perfeita de negociação, a China agiu como se tivesse 10 passos na frente. Muita gente já está preocupada de como isso vai atingir o Brasil, mas outras pessoas já estão enxergando isso como uma oportunidade de encher o bolso de grana. Você vai entender agora a guerra brutal das tarifas que está acontecendo no mundo nesse exato momento. No dia 4 de fevereiro, Donald Trump tomou uma atitude arriscada ao anunciar uma metralhadora de tarifas aos seus maiores parceiros comerciais. 25% sobre os produtos do Canadá, 25% sobre os produtos do México e 10% sobre produtos chineses. E cara, isso causou uma bagunça no mundo. Imediatamente, os líderes do Canadá e do México anunciaram que iriam taxar de volta como uma forma de retaliação. Mas a China, a China esperou a hora certa para dar o bote certeiro. No dia seguinte, o mundo foi pego completamente de surpresa e começou a entender o que realmente estava acontecendo. Canadá e México anunciaram que essas cobranças das tarifas seriam pausados por 30 dias em troca de um acordo que eles fizeram de aumentar os esforços nas fronteiras com os Estados Unidos. O objetivo de Donald Trump ficou claro, era primeiro pressionar para depois conseguir o que ele queria. Essa é uma estratégia agressiva de negociação que ele mesmo ensina no seu livro chamado A Arte da Negociação. Pedir mais do que você realmente espera obter é uma estratégia que funciona porque dá espaço para negociar e ainda deixa a outra parte com uma sensação de vitória. Beleza, mas o que Donald Trump realmente quer? Caso você não saiba, nesse exato momento os Estados Unidos está enfrentando uma situação interna extremamente preocupante. Em diversas cidades é possível ver um verdadeiro apocalipse zumbi pelos usuários de uma droga devastadora chamada fentanil. 50 vezes mais potente do que a heroína, o fentanil já mata mais de 100 mil pessoas por ano. Essa é a principal causa de morte nos Estados Unidos para todas as pessoas abaixo de 50 anos. O problema é que esse é um business lucrativo. Enquanto um traficante mexicano coloca uma droga nos Estados Unidos, esse mexicano vai ganhar dinheiro e vai consumir e gastar no México, o que faz o mercado interno ter mais dinheiro circulando. Então, em tese, além de apodrecer os americanos, o país que está vendendo, em tese, ganharia mais dinheiro em dólar. Então, toda essa jogada do Donald Trump conseguiu fazer de forma muito rápida e simples que o Canadá e o México colocassem milhares de soldados militares para reforçar a fronteira e impedir que essa droga entre no país, pelo menos tentar. Isso, por teoria, selaria a entrada de imigrantes ilegais e dessas drogas lá no território americano. Mas e qual é a da China nessa história? A China é apontada como a fornecedora dos elementos químicos utilizados na formação desse fentanil. Mas a gente sabe que a ação do Donald Trump não é só por isso. Quando Donald Trump tarifa a China, significa que todo produto vindo da China vai ser automaticamente mais caro para os americanos. O que obviamente ocasiona em várias consequências econômicas, mas eu vou te destacar as duas principais. Primeiro, os Estados Unidos passariam a consumir menos produtos chineses, o que reduziria a dependência americana com a chamada balança comercial entre Estados Unidos e China. Para ficar simples de você entender, hoje os Estados Unidos importam 330 bilhões de dólares a mais do que vendem, que exportam para a China. É o que um economista chama de déficit comercial. Os Estados Unidos estão em déficit contra a China, ou seja, a China exerce pressão comercial sobre os Estados Unidos. Mas isso é uma faca de dois gumes. Por outro lado, o dinheiro do americano passa a comprar menos produtos chineses, o que significa uma pressão inflacionária. Deu para entender? Porque com um volume desse de transação com a China, o americano médio sente que o dinheiro dele está comprando menos. E geralmente, esse sentimento de inflação reduz a popularidade de um político. Por isso que o Trump disse para a galera inteira dos Estados Unidos assim, tenha calma, porque a dor provocada por esse tipo de ação vai valer a pena. O problema é que Donald Trump decidiu disparar a ameaça para todo lado no mundo, enquanto a China está usando isso como uma espécie de oportunidade.
Trump venceu a negociação, mas o mundo inteiro está em clima de tensão com as suas próximas ações. Primeiro porque muita gente viu esse tarifaço do Trump como uma espécie de fogo amigo, visto que o Canadá e o México são os aliados históricos dos Estados Unidos. E se juntar com a China, esses três são os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos no mundo. Mas Donald Trump, pelo que as suas ações mostram, está determinado a fazer a América grande de novo, Make America Great Again, impondo a soberania americana na base da ameaça sobre outros países. Segundo ele, após revisar vários desses acordos comerciais internacionais, tem vários países se aproveitando dos Estados Unidos. E aí, nesse contexto, ele acabou de soltar mais um tiro, dessa vez contra a Europa, cara, dizendo que vai pra cima deles também. It will definitely happen with the European Union, I can tell you that, because they've really taken advantage of us. And, you know, we have over a $300 billion deficit. They don't take our cars, they don't take our farm products, they take almost nothing. And we take everything from them. Ou seja, Trump está se impondo, mostrando que ele é grande, mas ele é só um. Então essa é uma jogada que pode dar muito certo, mas ao mesmo tempo é muito arriscada. O problema é que essa situação pode ficar ainda mais grave quando você observa o movimento silencioso que a China está fazendo nessa história. Muito do pensamento estratégico chinês se baseia num filósofo antigo chamado Sun Tzu, que escreveu um livro chamado A Arte da Guerra. E nesse livro ele diz a seguinte frase: a suprema arte da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. Enquanto os outros países deram respostas quase que automáticas às tarifas do Trump, a China agiu de forma peculiar. Ela colocou tarifas específicas em setores específicos, como 10%, 15% em gás natural, petróleo, sinalizando, pelo menos aparentemente, um tiro não de canhão de taxar tudo, mas um tiro de sniper, tático, estratégico, com um objetivo muito bem definido. Pensa aí que ela atacou principalmente setores relacionados à geração de energia. E ao mesmo tempo, ela denunciou essa prática dos Estados Unidos do tarifaço à OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Mas, Igor, o que a OMC poderia fazer contra Donald Trump e os Estados Unidos? Vários nadas. Mas esse movimento não tem a ver com o que a OMC pode fazer contra os Estados Unidos, e sim qual é o recado que a China tá mandando para o mundo. Tipo assim, enquanto Donald Trump é imprevisível e ataca até mesmo seus amigos, eu sou amiga de todo mundo e procuro os órgãos competentes para realizar as disputas entre os países como um bom e civilizado país deveria fazer. Basicamente, ela vende ao mercado internacional que Donald Trump é um agente político imprevisível, portanto, não invistam neles, e a China é um agente previsível, apesar da economia ser toda fechada caixa preta, mas isso aí ninguém fala. Juntamente com esse posicionamento estratégico, a China já anunciou que vai investir mais de 285 bilhões de dólares na África, em saúde e infraestrutura, amiga de todo mundo. E foi além, anunciando um programa de investimento no Brasil e se aproximando da Europa. No Peru tá construindo um porto lá de Xangai. Tá entendendo a estratégia de aumentar o seu poder de influência pelo meio econômico? A cada mês que passa, qualquer pessoa que esteja prestando atenção tá vendo a China aumentando a sua zona de influência cada vez mais, sem precisar de um conflito direto. E é óbvio que a China não quer uma guerra comercial, porque ela tá ganhando essa guerra nesse momento. Para você ter uma ideia, a China teve um superávit recorde na história. Foi $1 trilhão a mais que entraram no país do que saíram. E o Brasil, você me pergunta? A gente tá imprensado no meio dessa guerra comercial silenciosa. Por um lado, a China é o nosso maior parceiro comercial do mundo. Por outro lado, os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial do mundo. Só que o impacto direto aqui na nossa vida é que uma inflação causada nos Estados Unidos por conta desse tarifaço do Trump pode ser convertido numa pressão para que os juros americanos subam. E isso aumenta o incentivo das pessoas comprarem dívida com o Tesouro Americano. Então as pessoas compram mais dólar, o que encarece o dólar pra gente aqui. Uma forma do Brasil contrabalancear isso seria a gente mostrando muita confiança para o mercado externo, conseguindo atrair de fato investimento para valorizar a nossa moeda. Mas como você bem sabe, a realidade está bem diferente disso. Nesse momento, o Brasil é uma espécie de família que tem um saláriozinho ok, faz umas plantações, vende comida para as pessoas, só que tá sempre gastando muito mais do que ganha. Então ele tá sempre enforcado. Cada centavo que entra dentro de
casa faz muita diferença. Para você ter uma noção de grandeza, no último ano, o Brasil fechou em 47 bilhões de dólares de déficit, ou seja, a gente gastou 47 bilhões a mais do que arrecadou. Traduzindo, estamos empobrecendo como país. E sim, provavelmente nós estaremos na lista de países que serão tarifados pelo Trump muito em breve. E sobre isso, o nosso presidente Lula já respondeu. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade no Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples. Não tem nenhuma dificuldade. Entendeu? Basicamente ele falou, vamos tarifar de volta também. Só tem um problema, nós já tarifamos e muito os Estados Unidos. Numa busca desenfreada para gerar mais receita no Brasil, se você tentar comprar qualquer coisa na internet, um produto americano, você provavelmente vai pagar o dobro daquele produto. Então o que poderia ser uma grande oportunidade do Brasil de vender os seus produtos enquanto duas grandes potências estão se degladiando, acaba sendo uma oportunidade perdida, uma frustração da nossa década. Aqui eu te entreguei os fatos, e aí eu quero saber de você, sabendo disso, você acha que o Trump venceu na estratégia ou que a China está agindo com mais inteligência? As mudanças de Donald Trump estão acontecendo numa velocidade inesperada e estão impactando todo o comércio global. Por isso, é fundamental que você esteja por dentro do que está acontecendo para ser capaz de identificar oportunidades e riscos que podem nascer a qualquer momento. Para isso, não esquece de se inscrever nesse canal para continuar recebendo mais vídeos como esse. E se você chegou até o fim desse vídeo, significa que você faz parte da minoria que entende que o conhecimento liberta e é a nossa principal arma contra a epidemia de ignorância que está afundando o nosso país. Então comenta aqui embaixo conhecimento liberta para eu ver e saber que você chegou até aqui. Tamo junto e até a próxima.